Você é bem-vindo no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro do profeta Abacuque. Vou dar um tempinho aí para que você ache, né? E não se perca, talvez. Do Antigo Testamento, entre Naum e Sofonias, mais quase lá no final do Antigo Testamento. Abacuque, nós vamos meditar nesta manhã nesse livro que tem apenas 3 capítulos, mas que são tremendos e poderosos, tremendo e poderoso aquilo que acontece nesse livro. É magnífico a ação de Deus e como Deus fala a vida do profeta, e há tantos ensinamentos a mim e à sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração nesta manhã. Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler alguns versos. Então, Abacuque, capítulo 1, acharam aí? Amém? Hoje em dia, com Bíblia online, offline, aí no smartphone, fica fácil, né? Bota ali, já pesquisa rapidinho. Abacuque, capítulo 1, verso 1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Capítulo 2, verso 1 diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei à minha queixa. O verso 20 nos diz assim, verso 20 do capítulo 2: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Capítulo 3, verso 17 em diante diz, segue um pouquinho aí, capítulo 3, verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e os meus pés como os da corça, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. Feche seus olhos, oramos a Deus. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva, é eficaz. Colocamos a vida dos Teus filhos nesta manhã, as nossas vidas. Fala aos nossos corações, nos leva a nossa mente cativa à Tua palavra, e que possamos talvez desconstruir aqueles ídolos que muitas vezes construímos no nosso coração, e que possamos ter a mente, o coração, a alma totalmente rendido a Ti, e que possamos perceber a Tua presença nesta manhã. Ela é real, ela é soberana, ela é absoluta, em o nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. O livro de Abacuque foi escrito por volta de 610, 605 antes de Cristo, mais ou menos há 2.600 anos atrás. E se você ler os 3 capítulos, desafio você a ler em casa, você vai perceber que ele é um diálogo, ele é uma conversa, ele é um tete-a-tete do profeta com o próprio Deus. Um Deus que permite ser questionado, como lemos. Até quando, Senhor? Um Deus que se deixa ser questionado pelo profeta. Um profeta que está lutando contra o problema que existe em todas as épocas. Porque Deus às vezes parece inativo. Porque às vezes aparentemente nos parece que Deus não está agindo, que as coisas não estão acontecendo. Olha o caos da sua volta. Será que Deus se importa diante do caos que muitas vezes a vida sobrevém sobre nós, sobre os seres humanos, sobre a humanidade? É isso que Abacuque está questionando. Ele é totalmente diferente de Jeremias. Jeremias, o profeta, no meio do caos, ele é aquele que chora pelo arrependimento. Ele é conhecido como profeta chorão. Abacuque é aquele que questiona por que Deus demora
a julgar o seu próprio povo. O questionamento do profeta é: até quando, Senhor? No verso 1 e no verso 4 que lemos é o que diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Judá está vivendo um momento complicado. Eles eram conhecidos como aquele povo que faz aquilo que é mal diante de Deus. Eles não apenas rejeitavam a Deus, mas eles oprimiam o próprio povo. É como se aqui na cidade de Canoas você fosse a elite, você fosse aquele que governasse, e por governar você oprime o povo. Talvez não é um tanto quanto diferente daquilo que vemos na sociedade atual. Quando olhamos o nosso país, não apenas nesse governo, mas governos que vêm e vão e fazem uso da máquina pública para enriquecer e oprimir o povo. Deixam à mercê, à margem, a sociedade. Aquela nação, aquele povo, o povo de Judá, eles oprimiam o seu próprio povo. E Abacuque, percebendo que parece que Deus não agia, ele questiona. Ele diz: Deus, parece que você está longe. Por que isso está acontecendo? É o seu questionamento básico, primário. Mas então Deus responde a ele. E Deus permite ser questionado, e nesse questionamento Deus o responde. Deus diz: olha, eu vou usar um povo ímpio, os caldeus, para julgar Judá. Eu vou usar agora uma nação ímpia para trazer agora o julgamento sobre o povo que você está me questionando. E aí o profeta se vê então num aperto e ele questiona de novo. Como um Deus puro, como um Deus santo, vai usar uma nação ímpia para julgar o seu próprio povo que ele ama? Dá um nó na sua cabeça. Então ele questiona novamente. E os capítulos 1 e capítulo 2 de Abacuque, eles estão enraizados historicamente nos eventos anteriores e posteriores à invasão de Nabucodonosor, aquele povo. Há um questionamento do profeta. Queridos, não é fácil entender tudo o que se passa no mundo e em nossa vida em particular. Há tantos questionamentos. Quantas vezes você perguntou a Deus: Deus, até quando? Talvez você, mãe, vivendo uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de busca a Deus, você olha a sua casa e percebe um filho que se desvia. Um filho que vai em cada lugar, em cada canto, busca tantas coisas, e você vê ele indo de mal a pior, e você diz: até quando? Está no meio da promiscuidade, do sexo desenfreado, da droga, do caos, e você diz: até quando? Porque sofre o justo, o honesto, o simples, o filho de Deus. Talvez você diga: por que isso deveria acontecer comigo? Que país é esse? Dia desse saiu novamente a tônica de um camarada roubando a torto e a direito e perguntando: que país é esse? Que agora vão pegar eu que estou roubando, eu que estou na elite. Gente, notícias de mal a pior. Vemos pessoas estafadas, cansadas, com medo. Muitos pensando em fugir, às vezes, do país, ou talvez da grande cidade, e retornar ao interior, que também, muitas vezes, também está um caos. O que fazer? Talvez diante daquilo que vem repentinamente. Agora, essa semana, passou no nosso estado, repetidamente, a nossa mente, às vezes, também. Se a gente não renovar ela, a gente acaba olhando 50 vezes a mesma reportagem. Você olha e você ouve a mesma coisa sempre, né? É um exercício que precisamos mudar também. Mas vimos daquele menino que foi esfaqueado numa escola em Porto Alegre, foi assaltado. De repente a sua mãe vê o seu filho hospitalizado. De repente se observa o caos. Até quando? A grande realidade que precisamos perceber é que não há problema algum em questionarmos. Não há problema algum em questionarmos até mesmo a Deus. Num contexto de saciarmos a nossa alma, num contexto de termos as nossas respostas reveladas por Deus, alimentadas por Deus, e que o próprio Deus possa falar conosco. O problema está quando nós passamos a questionar
o caráter de Deus, a bondade de Deus, a manifestação de Deus, como se Deus não fosse um Deus bom. Você pode questionar, gente, como eu disse, a política. Por que eles entram pobres e saem ricos, afortunados? Uma riqueza que não acaba mais. Por que tantos matam e ficam impunes? Há coisas que podem indignar você, e você é ser humano. E se essas coisas não mexem com você, alguma coisa está errada. Ou você está no outro planeta, ou você está fora da realidade, não sei. Mas essas coisas mexem. Quando você olha semana após semana, uma Petrobras que vai indo de mal a pior, e o efeito cascata na nossa sociedade, nas cidades ao redor, no contexto, você, nós, da família da igreja, pessoas desempregadas, porque alguns resolveram encher o bolso. Isso indigna. Isso tem que mexer com nós. E devemos entregar a Deus, confiar em Deus, colocar diante de Deus a causa, a injustiça, temos que questionar. Não a pessoa, às vezes o indivíduo, querer se vingar. Entregue a vingança a Deus. Mas quais são os seus questionamentos? O que você continua a questionar na sua vida? Até quando? Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Às vezes é difícil de compreendermos esse texto. Esse texto não se aplica-se a todos. Esse texto aplica-se àqueles que amam a Deus. Você não pode usar um verso desse, me perdoa a franqueza, mas a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Esse verso, ele é para aqueles que amam a Deus. E ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram achados de acordo com o seu propósito. Mas até mesmo nós, amando a Deus, às vezes é difícil de compreendermos na dor, na angústia, um Deus que está usando essas coisas. Ele não faz o mal, Ele permite muitas vezes, nós trazemos o mal sobre a nossa vida, mas às vezes é difícil de associarmos esse Deus permitindo algumas coisas para o nosso bem. Quando estamos no meio da dificuldade, a nossa compreensão esbarra em 3 problemas básicos que coloquei para você aí, citei a você, para que você compreenda um pouco mais. Às vezes não entendemos e não compreendemos, porque o nosso entendimento, por causa do nosso entendimento, o finito tentando compreender o infinito, o limitado, o restrito, aquele que não entende tudo, tentando compreender aquele que é soberano, aquele que é rei, aquele que criou o universo, aquele que criou todas as coisas. O homem, no seu orgulho, na sua soberba, e isso aplica-se a mim, aplica-se a você, achando que muitas vezes é Deus que resolve tudo, que sabe tudo, que resolve todas as coisas, que tudo está ao seu controle, à sua volta. Não compreende um Deus que é soberano, e que as coisas fogem à nossa mão. Somos finitos e não compreendemos tudo a respeito do nosso Deus. O próprio Einstein confessou que não conhecia tudo a despeito de tamanha inteligência. Não que eu e você sejamos menos inteligentes que ele. Queridos, às vezes nós achamos que somos Deus. E se a nossa razão, a nossa lógica cartesiana não entender, não pode. O finito tentando compreender o infinito. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 11, o verso 33 e o verso 36 diz: ó profundidade da riqueza. É o texto que ainda citei na palavra da oferta no último domingo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Perceba bem, gente. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando você olha ao seu redor, quando você olha a situação à sua volta, perceba a realidade de um Deus que está com você.
Experimente perceber que apesar de talvez você ser inteligente, você ter um bom emprego, você cuidar bem da sua casa, você ainda é limitado, você ainda é finito. E é como um alpinista que está lá subindo aquele monte, e ele vai, e ele, apesar de toda a sua destreza, ele pode chegar no momento que ele diga: e agora como eu saio deste lugar? Ele não consegue dar um passo acima e nem abaixo. E quando vem o resgate diante dele, e ele diz: agora estou salvo. E aquele helicóptero vem, e quando eles estão descendo, na cabine de comando, naquele momento, aqueles que vão resgatar conversam e retomam a altura. Porque naquela conversa que eles têm, eles dizem: agora não é o momento de descermos. Se descermos, nós morreremos. Mas aquele alpinista, ao olhar aquilo, ele fica desesperado. Porque ele diz: a minha ajuda foi embora. Não tem mais como, o que vai acontecer comigo? Mas passado um tempo, eles vêm, voltam e retomam aquele alpinista. Nós somos muitas vezes como esse alpinista. Nós não sabemos o que está acontecendo no cockpit, na cabine de comando, aquilo que está sendo conversado. E nós estamos muitas vezes desesperados. Por isso, diante da sua realidade, considere ao fazer uma leitura da sua vida diária. Considere a possibilidade de que você não sabe tudo, que você não entende tudo. E quando isso acontecer, adore ao Senhor. Adore a Ele. Creia que Ele existe, que Ele governa sobre todas as coisas. Ele é Deus absoluto e Deus soberano. Mas não apenas isso. Há um segundo problema. Às vezes é a nossa preconcepção de Deus. Nós projetamos um Deus segundo as nossas preferências. Vai velar. Velar não, né? Não é para velar ninguém. Veja lá, no seu trabalho, nas pessoas que rodeiam você, e pergunte: você crê em Deus? Dificilmente você vai ter um encontro com alguém no nosso país, na nossa cidade, que diga: eu não creio em Deus. Mas veja que Deus ele crê. Veja como ele crê. Todo mundo é filho de Deus. Ah, Deus é Deus. Eterno e misericórdia. Deus é amor. Ah, lá, aquilo passa. É aquele amor que passa e repassa. Veja a maneira que eles veem Deus. Olha ao seu redor. E aí tem uma imagem para aquele que é o casamenteiro, tem uma imagem para aquele que vai mandar chuva, tem uma imagem aquele que ajuda você a dirigir o seu caminhão, tem uma imagem para aquele que vai trazer o seu amado. Esse é o contexto da sociedade que vivemos. Um ecumenismo que leva as pessoas a adorarem tudo e a todos, como se isso levasse a Deus. É a realidade do nosso país, da nossa sociedade. Essa é a tendência do ser humano. Isaías 40, o verso 18, o verso 22 diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisas semelhantes confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Aleluia! O que faz o artífice? Um Deus segundo as suas preferências. Uma imagem. Queridos, talvez você diga: pastor, aleluia, eu não tenho mais nenhuma imagem na minha casa. Mas muitas vezes nós reduzimos a Deus como uma escultura, como uma imagem no nosso coração, e projetamos um Deus que só pode ser do jeito que nós entendemos, que nós compreendemos. E aí o Deus que a Bíblia fala, não é bem assim, porque o meu Deus é só paz e amor, reggae e tal, e a coisa é aí. Eu não consigo ver um Deus que disciplina, um Deus que me chama para perto, um Deus que me admoesta, um Deus que me corrige, um Deus que me chama como filho e ministra na minha vida. Não, que é isso? O Deus que cabe no meu coração é um Deus coelhinho da Páscoa, um Deus Papai Noel, que vem e me enche de presente. Fazemos um Deus segundo
as nossas preferências. É como você pintar a sua casa. Você não pinta a sua casa colorida. Espero eu, né? Talvez dentro você até pinte. Mas talvez você vai até lá, compra aqueles potinhos menores e faz um teste, e você vai pintando. Às vezes, você escolhe a cor. Nós fazemos um Deus como a nossa preferência, nós escolhemos como numa cartela. Ah, Deus para mim pode ser assim, assim, assim. Ah, desse jeito não dá. Essa cor eu gosto, essa cor eu não gosto. E eu rejeito as outras coisas. E sabe o que acontece de maneira prática, gente? Pessoas correm de um canto a outro, de igreja a igreja, aqui e acolá, para ouvir aquilo que acham e querem ouvir de Deus. Foi o que disse ainda dias atrás. 2 Timóteo capítulo 4, o verso 3 e o verso 4, não está no seu informativo, mas diz assim. Olha o que o apóstolo Paulo fala na sua carta pastoral a Timóteo. Ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças. Queridos, segundo as suas próprias preferências, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Eu sei que é a história da carochinha, eu sei que não é bem assim, mas eu me submeto, porque isso faz bem ao meu ego, isso acaba a coceira no meu ouvido. E sabe qual é o grande problema? Pintamos um Deus que ama, não pode ser um Deus que se ira, um Deus que condena, então não é o mesmo Deus que perdoa. Um Deus que cura não pode ser aquele que permita você viver na enfermidade, baseado na graça de Deus, uma fé relevante. Não cabe no cardápio. Abacuque faz esse questionamento. Como você vai julgar o povo? Como você vai trazer uma nação ímpia, trazer a justiça diante do teu povo? A pergunta é, quanto tempo eles tiveram para arrependimento? Às vezes, gente, eu me deparo com pessoas que eles acham assim, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não cabe no cardápio. É como você pegar Noé. Noé, construindo a arca, ano após ano, um povo que passa e caçoa dele, tira sarro dele, 120 anos. 120 anos aquele povo tendo a oportunidade de arrepender-se, e não o fez. Será que Deus é injusto? Será que no Antigo Testamento Deus não era bom, santo, justo, poderoso? Perceba bem, gente, a maneira que muitas vezes construímos na nossa mente, no nosso coração, essa realidade. Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como o bem? Lamentações 3, 38. Sejamos francos, gente. Por que não cabe no nosso cardápio? O nosso pessoal aqui da igreja, do ICAF, o Rodrigo, a Priscila e uma equipe, eles têm ido com Forte e Grandão. Deus tem aberto porta a eles em diversas escolas, na cidade de Canoas, fora de Canoas. Tem sido uma bênção. Mas às vezes chega a nós o relato, dia desses eles foram a uma escola, e chegando a essa escola, as crianças quase que por conta, uma coisa que você fica assim horrorizado, pasmo, porque não há quem controle. Os professores não podem ter pulso, não podem disciplinar. Disciplinar, quando eu digo, gente, é tirar um recreio, é tirar uma coisa assim que, meu Deus, por favor, isso é básico, era básico, né? E ficam jogados ao léu, fazem o que querem, ninguém domina. E aí não cabe no nosso cardápio, Apocalipse 3,19, que diz, eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-se. Porque não cabe, a sociedade pós-moderna, gente, diz que ninguém vai para a cadeia. Por isso há o caos na sociedade. Você pode até discordar de mim, na sua opinião, mas a grande verdade é que há leis que não são cumpridas, não há disciplina. As pessoas estão entregues ao seu bel prazer. Não há nada que condene mais o delinquente, aquele que mata, aquele que rouba. Vai mudar o indivíduo? Não sei. Mas se você tiver um freio, vai ajudar. A criança faz o que quer, bate na mãe, desobedece. A justiça é torcida. Querido, na nossa sociedade favorece o mau caratismo. E na igreja evangélica, segundo as preferências,
É o que está sendo pregado em cada canto, em cada recanto. Vem para cá que tem cura. Vem para cá que o amor retorna. Vem para cá que as coisas vão acontecer. E as pessoas não percebem que por trás disso está se capitalizando a fé, gente. E em muitos, não estou dizendo todos, não me entenda mal, mas em muitos está tendo um lucro grande, capitalizando a fé das pessoas, que não percebe um Deus que é totalmente diferente. Pessoas que ainda não tiveram um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Você já teve esse encontro? Que apesar da doença, apesar do mal, da dificuldade, podemos dizer lá no fundo, que seja feita a tua vontade, meu Deus. Se tu quer curar, aleluia. Mas se vai ser para a tua glória, que o seja, e que no final de todas as coisas o teu nome seja glorificado. Essa verdade é no seu coração, é na sua vida, ou você está buscando num canto, em cada recanto, coisas assim. A mulher de Jó era um tipo dessas pessoas. No meio da dificuldade daquele homem, ela diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele era um homem de Deus, ele disse, o Senhor me deu e o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, não estou dizendo aqui que você não pode orar, você deve. Batei, batei, abre-se-vos-á. Pedi, pedi. Ore, clame, busque. Mas glorifique a Ele, exalte ao nome dEle. Não seja como aquele menino que quando o pai viaja, e você sai de viagem, quando você chega em casa, a primeira coisa que o filho diz, meu pai, o que você trouxe para mim? Qual é o presente? E se você não trouxe nada, ele faz beicinho, porque a sua presença não é o presente, mas é a benesse, é o benefício, é a dádiva que você pode dar a Ele. Não seja assim com Deus. Louve a Ele, engrandeça a Ele. E o terceiro problema, o nosso imediatismo histórico também. Deus parece estar sempre atrasado. É aquela história. Deus não deu o meu amado, eu vou atrás. Deus não chegou a tempo, eu vou fazer. Deus não mudou o meu emprego, eu dou um jeito da coisa acontecer. Eu dou um jeitinho brasileiro. Porque as minhas necessidades não estão sendo supridas. Tem que ser online, tem que ser rápido. Gente, é que nem o WhatsApp. Quando a pessoa manda um WhatsApp a você, e hoje tem aquele negócio, quando mandou, você leu, aparece para ela lá, né? Muda a cor, você sabe que ela leu. E as pessoas mandam um WhatsApp, se você não responde na hora, mas para lá. Por que não me respondeu? Ele leu. Porque você agora está na obrigação de responder às pessoas. É bem assim. Seja e-mail, WhatsApp e tantas outras coisas. E aí de você que não responda. Uma coisa eu já digo, se manda videozinho, coisa assim, eu nem olho, gente. Eu não perco tempo, no bom sentido, de olhar, se vou olhar tudo que manda. Mas você fica como que na obrigação. E às vezes fazemos isso com Deus, mandamos um WhatsApp para Deus, Deus, você ouviu, por que não respondeu? Por que não fez? Faça. E se ele não faz, as pessoas estão indo a tantos lugares, gente. Numa cura fácil, atrás de uma cartomante, atrás de lugares que, com todo respeito, como disse ainda dias atrás a respeito disso, quando eu falei a respeito do espiritismo, podem ir se quiserem, com todo respeito, vivemos numa sociedade livre, não há problema algum, mas precisamos ser respeitados também naquilo que a Bíblia diz. E você vai talvez, e você vai ouvir alguma coisa. O diabo disse a Jesus, tudo isso te darei, se me prostrar e adorar. É alívio rápido das suas necessidades, vai vir fácil, mas o diabo vai pegar a tua alma, vai pegar o teu coração. Tem um preço, tem um custo, que você vai ter que pagar. E tem no meio evangélico, gente, pessoas que passam a sua vida toda num problema. E eles querem uma oração rápida. Rápido, rápido, rápido. Se eu dissesse aqui que hoje você vai vir aqui e traga um parente que nós vamos fazer uma oração e todos os seus problemas vão acabar, não haveria lugar aqui neste lugar, gente, para as pessoas assentarem. Teríamos que colocar telões e telões. E diria a você, muitos sairiam por hora melhores, mas não demoraria muito e o problema voltaria. Porque não entende, gente, que cristianismo
é o exercício daquilo que está em Efésios 4, em todo o seu contexto, que é despir do velho homem e revestir do novo. É um exercício de mudança de vida, aonde você precisa deixar o velho eu e renovar-se com uma nova vida. Por isso lá diz assim, que você deixa a mentira e fala a verdade. Se você furtava, agora você não furta mais, mas você trabalha e você abençoa outros. Não saia da sua boca também nenhuma palavra torpe, mas tudo aquilo que edifica as outras pessoas. Paulo está dizendo, agora no reino de Deus, na vida com Deus, gente, não é coisas, mas é aquilo que você vai ouvindo e você vai despindo-se do velho homem e você vai revestindo o novo homem. Isso é cristianismo, isso é vida com Deus, isso é ter encontro com Deus. Por isso eu digo a você, por mais que você não compreenda tudo, experimente adorá-lo, exaltá-lo, nem que seja com sacrifícios de louvor, nem que seja na dor, no meio da dificuldade, não pela dor, mas diante do caos que você está enfrentando. Espera no Senhor, veja na perspectiva divina, experimente ser amado, abraçado, cuidado por esse Deus maravilhoso, que nos recebe como filho, que nos acolhe como amigo. Abacuque significa abraço. E foi isso que ele experimentou. Como aconteceu isso na sua vida? Eu coloquei aí a você, a queixa dá lugar à adoração. No capítulo 2 vemos um diálogo franco entre Deus e Abacuque. Ele diz, eu vou me colocar na torre de vigia, e eu vou esperar. Observe bem, gente. Deus, eu estou te questionando, eu não entendo nada. Deus responde a ele, vai usar uma nação ímpia. Ele diz, eu não entendo nada ainda, Deus, como isso vai acontecer? Mas ele toma uma posição no coração dele. E ele diz, eu vou me colocar na torre de vigia, e eu vou ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. E aí Deus responde. Deus diz a ele, eu também vou trazer o julgamento sobre essa nação ímpia. Você pode ler depois o texto. E aí ele faz como um salmo, como um poema, no capítulo 3. E qual é o segredo então? De alguém que ousou questionar, teve a coragem de dizer até quando. E apesar do sofrimento, apesar do caos diante da nação, ele agora, num questionamento sincero, busca a resposta de Deus e recebe a sua resposta. O que faz alguém que está se queixando, alguém que está questionando, passar agora a adorar. Que coisa tremenda. Perceba, gente, o que acontece na vida deste homem. Qual foi o segredo? A espera paciente, capaz de transformar pranto em alegria. Abacuque então faz uma oração de reconhecimento. Ele diz, no verso 2 do capítulo 3, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O que ele reconhece? Ele reconhece aquilo que Deus tem feito na história. Senhor, ouvi falar da tua fama. Queridos, ele sabia quem Deus era. Ele meditava na lei de Deus. No contexto do Antigo Testamento, ele sabia a importância de ouvir da palavra de Deus, de conhecer esse Deus da palavra. Você lembra aquilo que Deus tem feito na sua história de vida? Você guarda as lembranças de Deus na sua vida? É isso que precisamos lembrar no meio do caos. Isso é fundamental no meio da dor. Qual a sua experiência? Me perdoe a franqueza. Você já teve uma experiência genuína com Jesus? Ele se tornou real na sua vida? É uma das perguntas que fizemos quando fizemos a entrevista da membresia. Quando é que Jesus se tornou real na sua vida? Quando ele mudou a sua vida? Tem muita coisa para mudar ainda, pastor. Aleluia. Porque você vai se despindo do velho e conhecendo o novo. Mas aquela experiência única, real e verdadeira, ou a sua fé é baseada na fé do seu pai, da sua mãe, da sua avó, daquilo que os seus pais lhe contaram.
Qual a sua experiência? O que Deus tem feito na sua história? É isso que Abacuque começa a ponderar. E ele diz, como Deus tem agido então na história? Ele não apenas sabia o que ele tinha feito, mas como ele tem agido. Ele diz, eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Ele fica pasmo, alarmado, ele treme, por saber a forma que Deus tem agido. Queridos, ele como pecador limitado, ele percebe a grandeza de Deus. Não for a graça de Deus, não fosse a graça de Deus, ele estaria perdido. E ele observa isso. E ao contemplar a grandeza de Deus, ele se rende diante da soberania desse Deus. Quão poderoso ele é. Não fosse Jesus, não fora Jesus, não fora o seu sangue, nós estaríamos lascados, perdidos. Você entende isso? Como ele tem agido na história, e como ele tem agido na história da sua vida? Mas não apenas isso, o verso continua, e ele diz, e ele entende o que só Deus ainda pode fazer na história. Ele diz, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, e faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Você tem coragem a dizer a Deus, Deus, faz de novo, Deus. Mas se você não tem percebido aquilo que Ele tem feito na história, se você ainda não tem uma experiência real com Ele, você está com medo, você está pasmo. Como você vai dizer, faz de novo, realiza de novo, faz cumprir o teu plano, mesmo que tenha dor, mesmo que tenha disciplina, mesmo que tenha cativeiro, renova a minha fé, a minha esperança, para que eu te adore, para que eu volte ao primeiro amor, realiza de novo as tuas obras. Hoje, dia 12/7/2015, você pode dizer a Deus, realiza de novo, faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Você pode dizer isso? Então Abacuque não apenas faz uma oração de reconhecimento, mas com Abacuque enche-se de esperança diante da grandeza de Deus. Como ele parou de se queixar, de questionar e adorar, ele agora enche o seu coração de esperança. No verso 13 ao 16 ele pondera, ele relembra os atos de Deus. E ele diz no verso 16, ouviu e meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, os joelhos me vacilaram, pois em silêncio, perceba bem, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. O profeta então desmorona da sua altivez diante dos feitos divinos. Ele para de questionar, os seus lábios tremem, os seus joelhos vacilam. Que é isso? Às vezes não cabe isso no nosso cardápio. Um Deus que os meus lábios tremem, meus joelhos vacilam, eu caio prostrado. Deus é meu chapa. Eu oro, Ele responde. Eu faço, Ele pá, Ele valida. Tudo vale, tudo posso. Perdemos a noção de quão grande Ele é. Nos acostumamos com a presença desse Deus. É como num casamento que você, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, você ama, você presenteia, você leva a jantar, você gasta o que tem e o que não tem. Passado o tempo, que é isso? Você pede até mesmo respeito. Abacuque desmorona da sua altivez. Ele percebe quão grande Deus é. Se tivermos a perspectiva correta, nós valorizaremos aquilo que Jesus fez por nós. Nós cairemos, nós nos prostraremos, adoraremos. Mas não apenas isso, então, seguindo o texto, Abacuque então louva, ele adora a Deus por ter o conhecimento verdadeiro. Após questionar, ele pode cumprir aquilo que o salmista diz, no Salmo 42, verso 11, quando ele diz, por que está abatido a minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim? O salmista questiona, ele olha para dentro de si e questiona, ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Abacuque então agora louva, porque ele cresceu no conhecimento de Deus. Ele sabe que o mesmo Deus que está agindo em braço forte é um Deus misericordioso. No verso 4 do capítulo 2 ele diz: eis o soberbo. Sua alma, Deus dizendo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ele percebe que aqueles que se voltam para Deus em fé, gente, crendo, terão a sua vida mudada e transformada. Esse texto é tão profundo, que é aquilo que Paulo fala em Romanos, isso mudou a história da igreja, gente. Lutero, quando parou e começou a estudar, ele começou a entender que a salvação vem pela fé. Está baseado nisso. Que aqueles que se voltam a Deus serão perdoados. Aqueles que se voltam a Deus através do sangue de Jesus são sarados, curados, perdoados. E nada mais e nada menos, porque é pela graça, é pela fé, num Cristo ressurreto. Ele passa a ter um amadurecimento da sua fé. Mas o que vivemos na nossa sociedade, gente? O triunfalismo está decretado. Nenhum mal, jamais. Isso é placebo. É como aquele comprimidinho que você faz de farinha e você dá a alguém que está muito doente, ou acha que está doente, e psicologicamente ele diz: agora eu estou bem. E não demora muito, se ele está mal, vai voltar. É o que eu disse agora há pouco. E achamos que Deus é tudo só de bom, 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 bom. Deus é bom, mas não podemos tratar como igual. Ele permite ser questionado, mas quando não o tratamos como igual. E o profeta vai a tal ponto da adoração, que ele consegue, gente, perceber o futuro e ver que vai vir o mal, e mesmo assim ele consegue adorar a Deus. Ele diz: levem tudo, roubem tudo. Vocês podem tirar tudo, mas a minha alegria vocês não tiram, porque ela está afirmada no meu Deus. Essa é a maturidade verdadeira. Cristianismo, perceba bem, não vai levar toda a sua dor, todo o seu sofrimento nesse momento na terra. E por isso que muitas vezes, gente, lá fora, aqueles que são intelectuais, aqueles que às vezes estão pensando um pouco da vida, eles acham que cristão é tudo alienado. Porque eles não conhecem os cristãos, porque eles não conversam com cristãos, mas porque também muitas vezes eles percebem um triunfalismo, um placebo. E, gente, cristianismo é uma conexão, um estado de alma com Deus, com o eterno, com aquele soberano, de tal forma que mesmo que você vá à fogueira, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, a sua alma não será queimada, a sua esperança não será queimada. Qual o segredo que lhe dá paz em meio à tribulação e à angústia? É a adoração a esse Deus. Por isso, no verso 17 e 19 que lemos, diz: mesmo não florescendo a figueira, ele está antecipando o futuro, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei ao Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como do servo, e Ele me habilita a andar em lugares altos. Ele está dizendo, mesmo que não saia o dinheiro, mesmo que a pessoa que eu tanto amava me deixou, mesmo que eu fui traído, mesmo que as coisas estão ruins. Naquela época, figueira, videira, era o alimento deles, vinha o alimento deles através daquilo. Mesmo que o sustento não venha, eu vou me alegrar em Deus. Esta é a chave, este é o cerne de um homem que questiona, mas termina adorando. Então o que precisamos, gente? Viver pela fé. Decidir, olhar para Deus e submeter a esse Deus vivo, real e poderoso. Adore a esse Deus da história. Preste atenção.
na dor, no luto, no desprezo, na angústia, no abandono, na crise. A sociedade dirá a você: esqueça isso, a sexta está chegando. Tome todas, ande com todas, ande com todos. Pensa positivo. Reze um mantra, louve através de um mantra. Isso te empolga por um momento, mas você vai cair na real. O convite do salmista, no Salmo 95, que é um salmo de louvor, de adoração, ele diz: venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Eu convido o pessoal do louvor a passar aqui. A adoração é a resposta diante da dor, do sofrimento e do questionamento. A adoração, gente, é a forma que leva eu e você à presença de Deus, de tal forma que nada mais tem importância além da sua presença. Por isso, quer eu ganhe, quer eu perca, os meus olhos, eu perca os meus olhos, e diante dos meus olhos não faz tanta diferença, porque eu o tenho. Você tem essa convicção no seu coração? Adoração é você render tudo, todas as áreas da sua vida a Deus, gente. É como está lá em Apocalipse, quando diz a respeito dos quatro seres viventes, que eles se prostram diante de Deus, e eles tiram a sua coroa e se prostram. É difícil às vezes de compreendermos. Nós não vivemos numa monarquia, onde você tem um rei e você se prostra. Vivemos quando muito essa realidade que vivemos aí, que não dá mais tempo nem de falar, né? Você sabe o que vivemos. E às vezes, nós quando percebemos Deus, nós não nos prostramos com tudo que somos e com tudo que temos. Nós não temos alma, corpo e espírito. Que é isso, pastor? Nós somos alma, corpo e espírito. Você não divide. Mas às vezes a gente divide. A minha mente eu dou a Deus, mas o meu corpo eu quero fazer qualquer coisa com ele. As minhas emoções eu entrego a quem eu quero. Não dá. Adorar a Deus é perceber a presença de Deus neste lugar, e Ele está neste lugar nesta manhã, e você se render a Ele a tal ponto que você entrega todo o seu corpo, toda a sua alma, toda a sua força diante daquele que é soberano, diante daquele que era, que é e que há de vir. Você compreende isso? Em nome de Jesus. Tu és a minha porção. Até quando, Senhor? Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Contemple a presença de Deus. Como adorar esse Deus? Talvez nesta manhã você diga: pastor, mesmo que amigos me traiam, eu ainda nem recebi dessa graça, dessa beleza, eu sei que em teus braços de entregar o meu coração a Jesus, eu encontro salvação. Ainda nesta manhã, que a figueira você tem a oportunidade de render-se a Ele. Você que ainda não entregou o seu coração a Jesus, esse é o começo de tudo. Quando você cai da altivez do seu coração, da sua alma, e você diz: Deus, não for o Senhor, não for a sua graça, eu nada tenho, nada sou, eu preciso de Ti. Por isso nesta manhã, você com a sua fronte curvada, com seus olhos fechados, você diz: Deus, eu preciso. E você quer entregar o seu coração a Jesus. Eu convido você a levantar a sua mão nesse momento, aonde você está. Glória a Deus, aleluia. Alguém mais bem alto que diga: eu quero, aleluia, eu quero. Glória a Deus, você pode abaixar, pode ficar em pé, aleluia. Fique em pé em nome de Jesus. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. É verdade, Deus. Cante a Ele, adore a Ele. Tu
Perceba a presença dele. Ele não está aqui ou acolá, ele está neste lugar. Você está diante do Altíssimo, daquele que reina, aquele que é soberano. Entregue os seus questionamentos, as suas dores. Renda-se diante dele. Quanto tempo faz que você não percebe a ação de Deus, a presença de Deus, e você não se prostra diante dele? Não é emocionalismo apenas, mas é o seu corpo, é a sua alma, é a sua mente, é a sua razão, mas é um corpo que adora. Como você fica indiferente diante daquele que é Deus? O profeta prostrou-se, caiu da sua altivez no seu coração. Mesmo que Aleluia. não haja alimento nos campos, Espírito Santo eu de me Deus. alegrarei Deus, em Deus. ti. Ainda que a Sim, figueira não floresça, ainda Não que há a nada em videira ninguém. não dê o seu Você chegue diante de fruto, Deus. mesmo Saia que diferente. não haja Mas é preciso render, se alimento nos mostrar, se campos, eu me adorar. alegrarei em Essa é a resposta. Adorar a Ele. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Sim, ti. Feche seus olhos. Você que aceitou Jesus nesta manhã, e você que talvez é até membro dessa igreja, e você que diz: Deus, quem sou eu, Deus? Caia da sua altivez, renda-se a Ele, prostre-se a Ele, entregue a Ele, ouse confiar nele. Talvez há áreas da sua vida que você ainda não entregou, que você ainda não confiou, que você ainda não rendeu-se. Essa é a oportunidade. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos cantar aquele cântico bem antigo que cantamos, e você vai ter a oportunidade, nesse espírito de adoração, nesse Deus que está aqui. Glorifica Ele, fale com Ele. Você não precisa ouvir a minha voz para falar com Ele, que é aquele que é altíssimo, que é aquele que sonda e prescruta o teu coração, com aquele que nesta manhã está aqui neste lugar, andando, passeando, revelando a sua vontade plena e absoluta na sua vida. Talvez você é cartesiano. Na sua mente você coloca todas as coisas, glória a Deus, porque você precisa adorá-lo em espírito e em verdade. Mas talvez você não se prostra nas suas emoções. Você é corpo, alma e espírito, ou no seu corpo. Como ficar altivo diante desse Deus? Não há como não adorá-lo, não bendizê-lo. Louvarei conforme a tua Tu és Deus, Pai. justiça, e Antes de cantarei todas as louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a Espírito de ti, ó Deus, com meu viver. Celebra Ele, cante a Ele. Cantarei, Entregue contarei seu as coração a Ele. tuas Deixa Ele fazer obras, algo novo na pois sua por vida. tuas mãos Espírito foram de Deus. criados céu e mar e todo ser que nele há. Toda fé celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda fé celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Nós nos rendemos ao Senhor, Pai, nesta manhã. Tu que estás neste lugar, Tu que conhece e contempla o coração do teu filho e da tua filha, Tu que nesta manhã fizeste morada naqueles que se entregaram a Ti, Tu que nesta manhã começou a mudar o quadro, a realidade. Nós queremos sim, Pai, cair da altivez, do orgulho. Quão grande és Tu, Pai, quão grande és Tu, soberano, o Rei dos reis, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim,
aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Nós nos rendemos a Ti, nós nos prostramos a Ti, nós queremos dar um lugar que é devido no nosso coração ao Teu nome e à Tua presença. Rendido estamos. Por isso, Pai, nesta manhã, contempla o coração do Teu filho e da Tua filha e faz algo novo. Que eles possam adorar nesta semana, que eles possam perceber a Tua presença, que Tu estás com eles, que a Tua presença é real, é absoluta. Tu está, Pai, contemplando a dor, a dificuldade dos Teus filhos, e é aquele que age, é aquele que intervém, e mesmo que pareça distante, pareça que, Pai, não está acontecendo, que possamos nos render, que possamos adorar e dizer, que seja feita a Tua vontade, porque Tu és Deus. Aleluia. E o louvor ao Rei Jesus. Cante a Ele, glorifica a Ele. A glória, Deus. a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Glorifique a Ele com as suas palmas, com os seus lábios. Louve, 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 louve. Adora Ele, adora Ele. No céu constantemente é dito: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cultive essa prática de adorar a Deus na sua vida. Você vai ver que as coisas vão fluir. Sua perspectiva será totalmente diferente, porque o Eterno, o Soberano, mudará a sua vida em nome de Jesus.